Ela fala que está. Graça e paz, amados irmãos. Louvamos o Senhor por mais esse tempo que nós estamos juntos. Pedir aos irmãos que abramos nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7. Nós vamos ver hoje os versículos 15 a 22, com a graça do Senhor. E antes de fazer a leitura desses versículos, vamos ler o capítulo 6, o versículo 19 e 20. Capítulo 6 de Hebreus, 19 e 20. A qual temos por âncora da alma segura e firme, e que penetra além do véu, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor, pedimos a Tua graça, o Teu socorro, e nos suster com Teu Espírito, concede-nos Espírito de sabedoria, de revelação para cada um de nós. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito. A Tua palavra é Espírito, é vida. A Tua palavra, ela tem poder para semear em nós tudo aquilo que é do Teu coração, tudo aquilo que é da Tua vontade. Dá-nos um coração hoje como uma boa terra para receber a Tua palavra e ela possa germinar e frutificar em nós, em nome de Jesus. Irmãos, então o contexto que nós estamos, estamos aí ainda, caminhando no versículo do capítulo 7, e este capítulo, ele vem desenvolvendo, o autor de Hebreus vem desenvolvendo a questão de Melquisedeque, ou melhor, do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E o versículo 20, que nós lemos aqui, que antecede o início do capítulo 7, ele dá abertura, aonde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E aí os versículos seguintes, o capítulo 7, que nós já vimos, ele vem trazendo um relato a respeito de como Melquisedeque é trazido na palavra, como que ele aparece a primeira vez, lá em Gênesis capítulo 14, e ele vem fazendo essa relação do evento de Melquisedeque com Abraão e estabelecendo alguns paradigmas entre a figura de Melquisedeque e do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 15, e vamos adotar os versículos 13 e 14 na nossa leitura por conta do contexto, tá bom? Então o versículo 13 diz assim: porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este, com juramento,
por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Irmãos, então, nesse desenvolvimento, né, da ordem de Melquisedeque, os levitas, né, foram trazidos, nós olhamos e falamos sobre o sacerdócio levítico ou sacerdócio arônico, e vimos a comparação que foi estabelecida pelo autor nos versículos anteriores. E hoje ele continua, ou aqui a partir do versículo 15, ele continua ainda fazendo esta comparação. O que nos mostra, irmãos, a importância do contexto dos irmãos em estar diante ou vivendo contemporaneamente com o sacerdócio levítico. Para nós, é difícil a nossa compreensão do peso de falar de algo que ainda estava vigente, ainda estava acompanhando a rotina ou a vivência daqueles, principalmente que estavam em Jerusalém. Nós não sabemos exatamente a localidade ou a cidade onde os hebreus se reuniam como assembleia, mas o que nós sabemos é que estavam como possíveis judeus sempre com essa questão. Quando se falava de sacerdócio, se vinha à mente o sacerdócio da linhagem de Arão. Isso é muito forte. E então, o irmão, o autor, ele continua mostrando e comparando o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus, e ainda o sacerdócio da linhagem ou da casa de Arão. O versículo 15, ele vai estabelecer um pouco mais de comparação. O versículo 13 e 14, nós estamos vendo que ele estava dizendo, olha, Jesus, ele nunca poderia ter sido um sacerdote da tribo de Levi, porque ele é da tribo de Judá. A tribo de Judá não tem um chamado vocacional para ser sacerdote. E aí ele vem dizer, então, no 15. E isso é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Então, agora ele vai fazer uma referência. Ele não está dizendo que, e até falávamos em algumas reuniões anteriores, que há quem afirme que Jesus é Melquisedeque, ou que Melquisedeque era Jesus. Mas aqui é dito claramente, e isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote. Então, nós sabemos que Jesus não era Melquisedeque, mas foi alguém levantado à semelhança. Em que sentido a semelhança de Melquisedeque? Nós sabemos que o relato bíblico enfatiza que Melquisedeque é alguém que não tinha uma genealogia, que não se sabia o pai ou a mãe, não se tinha informação a respeito dele. E aqui é dito, então, olha, este sacerdote que nós estamos falando, ou este sumo sacerdote, que é da tribo de Judá, ele não necessita se ter uma descendência de Arão para poder ser sacerdote. Semelhante a Melquisedeque, que não tinha sequer menção de descendência e era sacerdote. Jesus, assim como ele, não é da linhagem de Arão, mas é estabelecido sacerdote. E por que Jesus foi estabelecido sacerdote? Aí ele vai continuar dizendo. Se levanta outro sacerdote, versículo 16. Constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. Esse versículo 16, na versão NVI, traz uma tradução que nos ajuda na compreensão. Ela diz assim, versículo 16. Alguém que se tornou um sacerdote, não por regras relativas à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Qual que é o cenário que está sendo colocado aqui? Bom,
Jesus, este sacerdote que está sendo dito, que nós vemos lá no versículo 20 de Hebreus 6, ele foi feito, então, sumo sacerdote, e aqui está sendo estabelecido mais um critério para nós compreendermos a grandiosidade de Jesus. Ele não procede ou não segue as regras da linhagem de Arão. Ele não se sujeita às exigências do sacerdócio da casa de Arão. Ele não está sujeito a esta lei de mandamento carnal, no sentido da vida humana, daquilo que é extinguível, daquilo que tem um tempo, porque o sacerdócio da tribo de Levi morriam, não é? Tinha o seu tempo em que eles serviam e depois morriam. E aqui a referência é este sacerdócio de Jesus, ele não tem origem, então, na linhagem. Não se busca aceitação pelo fato de ser descendente, mas porque há uma vida indissolúvel, ou uma vida indestrutível. Jesus foi comissionado sacerdote porque ele tem a vida eterna, porque ele é o próprio Deus e ele é eterno. Uma comparação, não a questão que poderia estar mais relacionada a, a, uma, a uma exigência, um requisito exterior. Você é da tribo de Levi, da casa de Arão, então você pode ser sacerdote. Pouco se indagando com relação à dignidade, à moralidade, ao procedimento deste sacerdote, mas sim a sua condição genealógica de ser desta tribo e desta casa. Quando se fala que Jesus foi instituído por uma vida, o aspecto é o aspecto interior. É o aspecto que aponta para uma condição estabelecida pela sua pessoa, pelo seu proceder, pela sua vivência, pela sua dignidade, pela sua fidelidade a Deus. Além do fato de ser alguém que não morre, alguém que é eterno. Jesus, ele saiu da morte, porque a morte não pôde retê-lo, porque não encontrou nele pecado algum. Então, nós temos aqui, irmãos, uma pequena ou um ponto a ser pensado entre nós. Se, por um lado, esse sacerdócio ele procedia do estabelecimento de um conjunto de exigências, de normas, e ele se dava cheio de rituais, de cerimônia, com roupas especiais, com unção de óleo, com limpar, com lavagem de água para purificação. Todo este ritual, todo este cerimonial, estabelecido, sim, por Deus, como um tempo de duração e validade, mas quando nós olhamos para o sacerdócio de Jesus, ele rompe com tudo isso. Ou poderíamos dizer que tudo isso também se cumpriu em Jesus. Se nós quisermos fazer essa comparação e entendermos que Jesus, ele é de fato a realidade do que aquilo que simbolizava o óleo derramado sobre Arão, das vestes sacerdotais. Jesus é aquele que se vestiu com a veste de justiça, ele é o ungido de Deus, ele é o que está limpo, sempre foi limpo, e nunca se achou qualquer pecado por ele, Jesus. Mas nós podemos e devemos olhar o seguinte, que no sacerdócio arônico, nós tínhamos o rito, o exterior, nós tínhamos a formalidade. No sacerdócio de Jesus, nós temos a vida, nós temos a comunhão, nós temos
a devoção, nós temos a intimidade e a interiorização daquilo que é realidade. Por um lado, foi-se o que é exterior, o que é frio, o que bastava o rito. Agora se tem aquilo que é vivo, aquilo que é eficaz, aquilo que agrada a Deus. E quando nós olhamos dessa maneira, nós entendemos que a lei restringia, irmão. A lei era uma restrição à carnalidade humana. Por isso que Paulo diz que aos Gálatas que a lei foi dada como aio, como um tutor, para que o homem não se tornasse como um animal, mas que, restringido pela lei, pudesse ser conduzido até Cristo. Então, a lei teve um tempo em que ela foi necessária para conduzir o homem até Cristo. Quem é o representante da lei? Quem é a figura do Antigo Testamento que simboliza a lei? Moisés. Moisés, como representante da lei, ele foi do Egito até a porta, a entrada de Canaã. Mas ele entrou em Canaã? Quem entrou em Canaã? Josué. Josué é a figura de Cristo. Então, a lei vai até Cristo. Moisés foi até Josué. E Josué que conduziu o povo em Canaã. Então, aqui nós estamos olhando que a lei ela tinha um tempo de validade, um período. E para nós entendermos e trazermos um pouco de contexto hoje, nós devemos olhar e entender se o nosso viver tem sido cheio de vida, comunhão, intimidade com o Senhor, ou se nós, vez ou outra, podemos estar incorrendo numa vida cerimonial, ritualística. As coisas são feitas ou vividas e praticadas porque já se estabeleceu uma rotina, uma tradição, se já se estabeleceu um hábito. Será que nós estamos nesta reunião vivendo o sacerdócio arônico ou vivendo a realidade do sacerdócio de Cristo? Cheio da vida, cheio da alegria, da comunhão, da valorização da presença e da devoção ao Senhor. O Senhor disse: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe. Então, no cumprimento do rito, o coração não é avaliado, o coração não é medido. Você pegou o animal, levou até o templo, apresentou para o sacerdote, colocou a mão, o animal foi imolado, está feito, está consumado. O teu pecado foi trazido para o animal e você pode ir agora cerimonialmente limpo. Mas a consciência nunca foi purificada. Então, o rito gera a aparência. Agora, esta vida, né, este sacerdócio que é decorrente do poder da vida indestrutível, ele fala de relacionamento. Ele fala de íntima comunhão. Eu e o Pai somos um. A minha vida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. É disso que fala o sacerdócio de Jesus Cristo. Esse sacerdócio nos leva a romper com o cerimonialismo, com o ritual, com as práticas repetitivas. Este povo crê que pelo muito repetir estão agradando a Deus. As orações vãs, as vãs repetições. O que falta? O coração devotado no quarto diante do Senhor. E meu Pai que vem em secreto
te recompensará. Recompensará quem? O cerimonialista? O ritualista? Ritualista? Tipo, não. Vai recompensar quem? Aquele que está com o coração, de fato, devotado ao Senhor. Em outra passagem, Jesus olha dois homens, o publicano e não é Lucas 17 que fala, né? Que subiram dois homens para orar e um de joelho orava sem. É o pecador e o publicano, isso mesmo. E o publicano agradecia o Senhor porque não tinha sido feito como aquele pecador. Imagina você orando a Deus, dizendo: Senhor, te agradeço porque eu não sou este que está aqui. Veja, irmãos, a capacidade, o poder da repetição vazia, da vida com aspecto religioso, o poder danoso que pode gerar. E nenhum de nós está livre disso. Não é pelo fato de nós estarmos há tantos anos caminhando com o Senhor, não é pelo fato de nós termos um bom conhecimento bíblico, não é pelo fato de nós termos certo respeito entre os irmãos, não é pelo fato de nós até termos alguns homens e mulheres convertidos por meio, ou Deus nos utilizando, mas se tudo isso tiver caído em um processo de cerimônia, rito, de formalidade, isto não tem valor nenhum. O que vale é essa vida eterna sendo plenamente em nós a razão da nossa renovação diária, alegria e gozo diário e estarmos com o Senhor. Irmãos, pela misericórdia de Deus, nós viemos em mais um sábado a uma reunião da igreja, onde Cristo, o Senhor, se faz presente, onde os membros do corpo de Cristo estão reunidos, onde nós temos oportunidade de ler, ouvir, estudar, meditar na palavra de Deus. Mas isso pode ser tão somente uma obrigação fria, em que, no final, quando nós sairmos aqui, pouco ou quase nada terá sido acrescentado ou transformado em nossa vida. Por quê? Porque nós estamos acostumados. Abaixamos a cabeça para dar graças pelo pão, mas não há verdadeiramente um coração de devoção, de gratidão pelo pão que não nos falta a mesa. Dizemos aos irmãos graça e paz, mas podemos fazer isso como um mero chavão, sem ser uma bênção de fato proferida aos irmãos. Então, este é o alerta que este sacerdócio, baseado no rito, deixa para nós. Ele existe em nós. E hoje é forte, nós encontramos no nosso meio, né? No meio, eu quero dizer, nosso meio, no meio dos cristãos, toda uma força para se voltar os ricos, roupas, o judaísmo muito forte sendo reintroduzido no meio cristão, muito provavelmente porque o livro de Hebreus não tem sido lido, não tem sido meditado, pois é impossível alguém retornar à velha aliança conhecendo o livro de Hebreus, conhecendo quem é Jesus Cristo, conhecendo o poder do sacrifício de Jesus. E ele segue então falando, né, irmãos? Retomando aqui no 16, constituído não conforme a lei mandamental da carne. Então, os irmãos entendem, né? Aqui é uma referência que Jesus não foi constituído segundo a linhagem ou as regras da linhagem sacerdotal, carnal, né? Estabelecida como esta dedicada ao sacerdócio levítico, mas segundo o poder de vida indissolúvel. Qual é o oposto aqui à lei? É o poder da vida. Por um lado, nós temos a lei. Por outro lado, nós temos o poder da vida. E esta oposição nós encontramos o tempo todo sendo vivida em nós, como falamos agora. Nós estamos vivendo hoje pelo poder da vida
ou porque a lei que nós criamos nos obriga a estarmos reunidos, ou fazemos isso, ou fazendo aquilo. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, e espero que diariamente nós estejamos meditando na palavra de Deus pelo poder da vida, e não segundo a lei da nossa consciência que põe medo em nós. Se eu não ler a Bíblia hoje, vai que acontece alguma coisa de errado na minha vida. Aí então o 17 ele vem e diz, né, complementando essa ideia desse poder de vida indestrutível, o 17 diz, porquanto se testifica, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Irmãos, essa é uma referência, esse Salmo 110, 4, é o texto do Antigo Testamento que o autor utiliza para legitimar agora, na nova aliança, no Novo Testamento, o sacerdócio de Jesus, com base na ordem de Melquisedeque. Por quê? Eu sei que os irmãos já estão, mas vamos ver esse Salmo 110, porque ele é fundamental na nossa compreensão a respeito dessa condição que é tratada aqui. Em Hebreus, ele é usado várias vezes, já temos visto ele desde o capítulo 5 sendo utilizado, né, trazido. Se a primeira menção e a única menção de Melquisedeque é em Gênesis 14, quando ele encontra com Abraão, no Salmo 110, 4, nós temos aqui o fundamento, Salmo 110, 4, o fundamento do sacerdócio de Jesus segundo esta ordem. O Senhor jurou e não se arrependerá. Então, o Senhor aqui se referindo a Deus Pai, Jeová, jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem foi que escreveu isso, irmãos? Davi. Davi é o autor deste versículo. E na época que Davi escreveu, o sacerdócio levítico já tinha sido instituído, já estava em vigor, e a casa de Arão já estava vivendo o sacerdócio. O tabernáculo, o templo já tinham uma longa história já com os israelitas. Mas neste versículo, neste contexto, Davi está profetizando. Virá, então, um sacerdote que não passará, que não morrerá, que não terá descendência, que não terá genealogia, que não precisará ser da casa de Arão. Este sacerdote, ele será, como diz aqui, eternamente sacerdote para sempre. Para sempre. E agora, voltando, então, em Hebreus 17, 7 e 17 que nós estamos, ele segue nesse raciocínio. Por que Jesus, então, é esse sacerdote eterno? Porque ele tem a vida indissolúvel, a vida indestrutível. Por isso que Jesus pode receber o título de sacerdote para sempre, porque a vida dele é indestrutível. Versículo 18. Portanto, por um lado se revoga a anterior ordenança por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual chegamos a Deus. Então, mais uma comparação trazida pelo irmão. O que ele faz? Ele agora, então, está falando claramente por que a lei, por que a antiga ordenança, a velha aliança passou. E a ousadia do irmão aqui, ela é gigante, irmãos, gigante. Porque nós já falamos isso aqui anteriormente, ele está lidando com algo instituído há milênios. Como se derruba uma instituição milenar? Como se rompe com algo milenar? Nós temos grande dificuldade em vencer pequenas tradições, pequenos costumes, hábitos adquiridos. Como você pega algo de uma nação e você fala assim,
que era fraca e inútil. Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança. Essa revogação, irmãos, é a maneira clara e evidente de dizer que não se vive, não se sujeita a esta lei que foi revogada. O que foi? O que é algo que é revogado? É que deixa de ter efeito, aplicação. A lei foi revogada, significa que ela não se aplica mais, ela não vigora mais. Então, o que está sendo dito? Toda ordenança referente ao templo, ao sacerdócio, à prática de sacrifícios, passou. E quando isso acontece, irmãos, toda a lei, por quê? A lei, todo o conjunto da lei, dado por Deus, se relaciona e se intercala com o sacerdócio. E o sacerdócio com a lei. Um necessita do outro. Quando esse é trazido ao encerramento, a lei para de ter eficácia. Toda lei passa de ter validade, necessidade. Por quê? Porque tudo que Deus estabeleceu, inclusive os 10 mandamentos, e aqui é importante a gente entender, os 10 mandamentos revelam a natureza de Deus, aquilo que é do coração de Deus. Mas quando Deus deu os 10 mandamentos, Deus sabia que o homem podia cumprir ou não? Sabia que o homem não podia cumprir. O homem sabia que não podia cumpri-lo? Não sabia. Tanto é que no Êxodo, quando capítulo 19 e 20, os 10 mandamentos são entregues, Moisés comunica o povo dos 10 mandamentos, o que o povo responde? A uma só voz: tudo que o Senhor falou, faremos. É simples assim. É como uma mãe falando para o filho: filho, arruma a sua cama, depois varre a casa, limpa a cozinha, guarda a roupa, passa a roupa. É como se fosse a mesma coisa. Agora, como que você, como que eu, como os israelitas iriam cumprir os 10 mandamentos? Então, a lei foi para dar a conhecer a incapacidade do homem em cumprir os desígnios de Deus. Por isso, a questão da lei não é cumprir a lei em um só mandamento, em um só artigo. Mas quem deixa de cumprir um só se torna réu de toda a lei. De toda a lei. Agora, os 10 mandamentos, por refletirem a natureza de Deus, no aspecto moral, nós ainda vivemos pela vida de Cristo o cumprimento dos 10 mandamentos. O que eu quero dizer com isso? Que nós não acordamos todos os dias falando assim: eu vou obedecer os 10 mandamentos. Mas nós acordamos todos os dias dizendo: eu vou andar no Espírito, ou eu vou seguir o Senhor por onde quer que ele vá. E estando no Espírito, ou cumprindo a vontade de Jesus, nós estaremos cumprindo os 10 mandamentos. Os irmãos entendem a diferença aqui? O povo, sem Cristo, buscava cumprir os 10 mandamentos. Nós, após Cristo, buscamos agradá-lo, segui-lo e fazer a sua vontade. E agindo dessa maneira, nós estaremos o quê? Cumprindo em Cristo os 10 mandamentos. Mas, irmãos, nesse sentido de obrigatoriedade para conduzir o homem até Cristo, a lei, ela não tem mais essa finalidade. Ela passou, se tornou caduca, retrógrada. Ela já não está mais em vigência. Agora, o que nós temos? Que cumprir a lei de Cristo, que nós falamos algumas reuniões. Esta é a lei que está em nós. O Espírito Santo vem nos trazer diariamente para nós vivermos segundo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Nós não ficamos com um checklist no final do dia. Se nós cumprimos
ou não os 10 mandamentos. E pisei nesse aqui. Não ter inveja. Puxa, tive inveja hoje. Nós não vivemos dessa maneira, mas nós vivemos com a nossa consciência buscando agradar o Senhor e tendo a consciência purificada todas as vezes que nós falhamos pela confissão dos nossos pecados, e o sangue de Jesus nos permite prosseguirmos. De modo, irmãos, que nenhum de nós hoje está abandonado sozinho na jornada. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós, com essa vida indestrutível em nós, nos conduzindo a prosseguir mesmo diante das nossas falhas. Quem de nós não tem queda? Quem de nós não falha? Quem de nós não apresenta fraquezas? Todos nós. Mas esse sumo sacerdote, ele se condói de quem? Ou se compadece de quem? Dos descendentes de Arão. Ele pode se compadecer das nossas fraquezas. E nós aprendemos, então, que nós não escondemos mais as nossas fraquezas. Mas agora nós, diante do Senhor, daquele que nos ama, nós temos confessado as nossas fraquezas, as nossas debilidades, nossos medos, nossos erros. Por isso que, nessa circunstância, nós entendemos o valor do sacrifício único e derradeiro de Jesus, como oferta derradeira pelos nossos pecados. Se não fosse isso, irmãos, nós estaríamos diariamente vivendo escravizados. Mas agora, porque o sacrifício de Jesus é único e derradeiro, e ele entrou uma vez por todas no Santíssimo, e espera que nós estejamos lá diante deste trono para receber graça e misericórdia, nós somos esses que vivem o poder da vida de Deus todos os dias. Às vezes, tem dia que você dá uma morridinha. Você deu uma morridinha ali. Deu uma paradinha. Ficou uns minutos sem respirar. Aí, o poder da vida que está em você, te ressuscitou. Mas, às vezes, irmão, você está que nem Lázaro. Me desculpem falar, cheirando mal já. Está tão morto, mas mortinho já. Que nem você se aguenta mais. Você não quer nem saber de você. Mas há algo que não te permite permanecer morto. O poder da vida indestrutível de Jesus que está em nós. Quantas vezes você teve um pensamento de desistir, de abandonar, você se questionou, mas eu não mudo, eu não tenho transformação, nada tem acontecido, eu perdi o ânimo, perdi o vigor, mas não há nada que o poder dessa vida indestrutível não tenha capacidade de renovar e trazer à existência até mesmo aquilo que já não existia. A renovação, irmãos, é uma das virtudes da ressurreição da vida que opera em nós. Se existe alguém que precisa ressuscitar o coração espiritual para viver o amor de Cristo, somos nós. Mas para isso nós temos esse poder que opera em nós. Nós estamos diariamente experimentando poder, poder, poder. E quando você fala, e agora vai jogar a última terrinha aqui, eu estou liquidado. Levantou. Ué, saiu da cova de novo? Saiu. Por quê? Porque Jesus me chamou. Vem para fora. E nós rompemos com o nosso coração duro. Rompemos com essas situações que normalmente acontecem conosco. Por quê? Porque o poder prevalece sobre o estado da morte. A lei veio ressaltar a fraqueza da carne. Eu não consigo, mas o poder da vida veio nos capacitar e habilitar a viver uma vida agradando ao Senhor.
Eu vou adiantar aqui um pouco. Há um pensamento implícito aqui que é importante a gente entender. O versículo 19. Olha aqui, irmãos. Só para a gente, antes de chegar no 19, só vou trazer aqui um pouco de Romanos, para o nosso irmão, o autor de Hebreus, não ficar sozinho aqui, tá? Romanos 8,3, quando Paulo está falando sobre a lei, ele vai falar a respeito dessa condição da lei. Como aqui o autor de Hebreus está falando, que a fraqueza da lei é a inutilidade. Inutilidade em que sentido? A lei nunca aperfeiçoou, nunca tornou ninguém perfeito no sentido de ser completo, de estar pleno, de estar cheio. Romanos 8,3 diz assim: porque o que fora impossível à lei, Romanos 8,3, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, Paulo está dizendo também, mostrando essa fraqueza da lei, essa incapacidade da lei conduzir o homem com vida a Deus, porque a lei, ela, quando era posta a uma vivência pelo homem, o homem encontrava na sua carne uma incapacidade de cumprir os mandamentos de Deus. Então, só com isso a gente fecha essa visão do versículo 18, da fraqueza e inutilidade. Inutilidade, lembrando, irmãos, não é que a lei nunca foi útil, não é esse sentido, é que ela não se presta para tornar o homem perfeito e justo diante de Deus. Aí o versículo 19, esse aqui é o pensamento que está implícito. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, e por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual chegamos a Deus. Esse versículo 19 traz, então, implicitamente, qual é o objetivo da vida cristã, e em específico, trazido aqui no livro de Hebreus: a perfeição. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E, por outro lado, se introduz esperança superior. Esperança no quê? De nos tornarmos perfeitos. Essa esperança não está na lei. Essa esperança está no nosso sumo sacerdote. Essa esperança está em Cristo. Você acha que dá para Cristo te ajeitar ou não? Você acha que dá para Cristo fazer você completar a carreira? Aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra. Não foram os nossos pais, não foram os irmãos, e nem o irmão que você mais ama e gosta aí. Não foi teu marido, não foi tua esposa, não foi teu filho. Quem começou a boa obra? Cristo Jesus. Confia nele? Confia nele? Ele é a tua esperança? Amém. É a minha esperança? Amém. É a nossa esperança? Esperança do que, irmãos? De nós sermos levados à perfeição. E aqui a gente vai ler alguns versículos para ter, de novo, né, a compreensão adequada dessa perfeição. Quem aqui é um marido perfeito, levanta a mão. Não, estou brincando, não façam isso. Só para saber se tinha alguém que tinha um ímpeto. Vai que tem algum corajoso. Irmã Fernanda, depois nós vamos contar que os teus olhos não viram. Outros olhos viram. Quem é a esposa perfeita aqui? Levanta a mão. Ou uma cena comovente. Aqui um marido apontou para a esposa, hein? Então, louvado seja o Senhor. Já temos um casal para o encontro de casais na próxima reunião nossa, hein? Louvado seja o Senhor. Quem é o irmão perfeito aqui? Você é um irmão perfeito para a Assembleia? Tem sido um irmão perfeito para a Assembleia? Quem é
o evangelista perfeito que está no local de trabalho, cumprindo fielmente a sua missão de levar o evangelho na faculdade, na academia, na família. Mas a carreira cristã visa nos levar à perfeição. O que é a perfeição? É a ausência de erros e falhas? Não. É a ausência de pecado? Não. O que é a perfeição? É atingirmos uma estatura, uma medida de completude que Deus deu para nós, homens convertidos. Deus sabe que nós temos condição de alcançarmos um padrão nesta vida, mas não vivemos sem pecar. E se alguém disser que não peca, este é mentiroso. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, fiel e justo. Não é isso? Então, o que é ser perfeito? É cumprir ou atingir o propósito que Deus estabeleceu para nós, como convertidos, ainda sujeito a esta carne que está doente pela ação do pecado. Será que algum servo de Deus partiu sem pecado nenhum? Claro que não, irmãos. Porque ainda enquanto este corpo não for glorificado, nós estamos sujeitos à ação deste corpo. E vejo outra lei nos meus membros. Com a minha mente, eu quero agradar a Deus. Mas vejo no meu corpo, nos meus membros, uma outra lei que não quer saber de Deus. Então, essa perfeição é o objetivo da nossa carreira. E nós devemos, então, estar lembrando, né? Logo lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, e esse texto é importante para nós, porque estabelece um padrão, estabelece para nós um alvo. Deus chama, então, Abraão, e depois das caminhadas e já falhas de Abraão, e de Abraão duvidar que ele seria pai de uma numerosa nação, e que seu descendente seria aquele que viria abençoar as famílias. Deus diz assim, Gênesis 17:1. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Mateus 5:48. Então, Abraão, como o pai dos que são da fé, estabeleceu um padrão. Qual é o padrão do cristão? Qual é o padrão do homem que anda pela fé? Ser perfeito. Como? Andando na presença de Deus. Mateus 5:48. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai celeste. Então, Jesus agora fala que nós devemos ser perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Para Abraão, anda na presença, anda na minha presença e ser perfeito. Jesus agora coloca que nós devemos ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Colossenses 1:28. Se referindo a Jesus, Colossenses 1:28, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. Apresentemos todo o homem perfeito em Cristo. E 2 Timóteo 3:17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Se nós tivéssemos o hábito de virar um para o outro e falar, nós falaríamos agora um para o outro, você olharia para o irmão do lado e falaria assim, ser perfeito. Se nós fizermos, as irmãs já estão aí, gosta de, né, ser perfeito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Tem um homem e uma mulher de Deus do seu lado? Tem? E perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, irmãos, nós estamos num momento da carreira em que nós buscamos o quê?
sermos estes que estão buscando a perfeição. E a perfeição, segundo Efésios 4, é Cristo. A gente pode até ler. Eu não separei aqui, mas lembrei dele. Efésios 4, 4:12, eu acho. Se não me engano, Efésios 4:12. Diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas, olha a palavra aqui, ao aperfeiçoamento, ou seja, a capacidade de se tornarem perfeitos, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha o 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, como está escrito aí agora, irmãos? A perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A perfeita varonilidade, ou seja, o que se espera de nós, membros do corpo de Cristo, é que o nosso crescimento produza o crescimento e a edificação da igreja. Mas isso ocorre individualmente. Se nós tivermos aqui, todos nós buscando devotamente, fervorosamente o Senhor, essa assembleia terá uma velocidade de crescimento e maturidade. Se nós tivermos um grupo buscando e o outro não buscando dessa maneira, essa assembleia terá uma outra velocidade de maturidade. E, consequentemente, por nós estarmos no corpo, o corpo vai ser impactado pela velocidade que nós estamos amadurecendo. Isso quer dizer que, individualmente, todo o corpo de Cristo sofre o impacto da velocidade que eu e que os irmãos estamos sendo aperfeiçoados. E nós estamos nos tornando perfeitos. E por que isso, irmãos? Porque o objetivo, como nós vemos aqui em Efésios, é até que todos. Até que todos. Né? Na sociedade é fácil você separar os melhores. Né? E todo mundo quer trabalhar com os melhores. Todo mundo quer trabalhar com o que é bom. Né? Os irmãos que são aí do mundo corporativo, quer pegar o cara que é a nata da nata da nata. E vai buscar esse camarada e vai pagar caro o salário dele, por quê? Que é o melhor aonde? Para produzir o melhor. Aí o Senhor vai edificar a igreja e começa a chamar. E vai chamando, vai chamando. E chamou a gente. O Senhor nos chamou, irmãos. Aleluia. E assim como os irmãos não sabem o que o Senhor nos viu em nós, né? Eu também não sei. Né? O que eu sei é que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E eu não vou discutir com o Senhor por que Ele me chamou. De modo nenhum. Eu só vou agradecer, Senhor, obrigado. Mas, irmãos, nós devemos olhar como o Senhor lida com a igreja e seguimos o mesmo caminho. O Senhor sempre se deu aos fracos, aos enfermos, aos doentes, aos abatidos, aos humildes, aqueles que não traziam nenhuma expectativa ao olhar humano de ser proveitoso. Pelo contrário, o Senhor sempre, aspas, buscava dor de cabeça. Não é? Quando montou o grupo dos apóstolos, né? Quem de lá, irmãos, se animaria de estar junto ou de escolher? Todos falhos, todos. E o Senhor escolheu a mim e os irmãos, sabendo de tudo que nós faríamos e da dor de cabeça que nós daríamos para o Senhor. E Ele nos amou e nos ama até o fim. E continua trabalhando, trabalhando, trabalhando.
E aí ele nos coloca para congregarmos com os irmãos, esperando que cada um de nós zele, ame, cuide do próximo, do seu irmão que está ao seu lado, da maneira que ele quer. Por isso que entender esta perfeição, que nós somos chamados à perfeição, passa pela necessidade de nós compreendermos o chamado da igreja, que não é selecionar, mas sim conduzir a Cristo. Nós pegamos os desprezados, aqueles que ninguém valoriza, e nós conduzimos à hospedaria. Depois de ter deitado, né, de ter derramado azeite e vinho. E levamos para a hospedaria um lugar onde ele vai ser cuidado, sarado. Mas para isso, irmãos, nós precisamos atentar para o nosso coração. Nós precisamos atentar e sujeitar o nosso coração a esse sacerdócio que é pelo poder da vida indestrutível. Esse sacerdócio que nos liberta de um coração mesquinho, de um coração seletivo, de um coração que olha com desprezo, um coração que se afasta dos problemáticos, dos que trazem dor de cabeça, um coração que é bondoso, generoso, disposto a sofrer pelos irmãos. Este é o modelo do nosso sumo sacerdote. Este é Jesus, que tocava nos leprosos, que eram rejeitados, afastados, que ia diante das mulheres pecadoras e que buscavam a sair furtivamente para não ser visto. E Jesus não se envergonhava de ser visto com essas pessoas, que se sentava na mesa dos pecadores e publicanos. E as pessoas cochichavam, se soubesse que ele está com o pecador. Há um poder indestrutível para romper um coração mesquinho, um coração frio, um coração que afasta as pessoas de Cristo. Quando a igreja tem que ser essa escada que liga o céu à terra e a terra ao céu. E nós não podemos colocar peso em cima dos irmãos que a palavra de Deus não coloca. Nós não estamos aqui hoje sendo esses que estão determinando quem pode ou não nos acompanhar. Lembra que João fez isso? Senhor, vimos alguns que expulsavam o teu nome, mas não andam conosco. E nós proibimos. Proibimos. E o Senhor disse assim, não proibais. Quem não é contra nós, é por nós. E nós, então, irmãos, precisamos caminhar entendendo que essa perfeição, como Cristo, nos dá um coração amoroso, um coração que se compadece das debilidades, um coração que aceita a fraqueza, a diversidade, a maneira que alguém se distingue de nós, inclusive com relação ao serviço. Algum irmão já dizia, né? Se você quer fazer algo rápido, faça sozinho. Se você quer fazer algo que produza crescimento espiritual, faça com alguém. Porque é estando com alguém que nós somos desafiados a conhecer as nossas limitações. É quando você está com alguém que é lento e você é acelerado. Alguém que é detalhista e você é mais genérico. Alguém que é pontual e outro que 5 minutos, ou 10 minutos, ou 15 minutos, ainda está tudo dentro do horário. Como servir com alguém dessa maneira? E é fácil nós atribuirmos às pessoas e falarmos, está assim, porque ela não faz isso, não faz aquilo, e eu já expliquei.
Uma, duas, três vezes. Irmãos, a vida cristã não é uma questão de explicação. A vida cristã é o caso de nós carregarmos o fardo uns dos outros e conduzirmos todos a completarem a carreira cristã. Isso é a perfeição, ou parte da perfeição, claro, né? Parte da perfeição de Cristo. Nesse sentido que nós estamos encaminhando mais esse olhar. Por que isso? Porque quando acontece de nós compreendermos que a nossa perfeição, ela manifesta fruto do Espírito Santo, nós vamos entender que os relacionamentos para nós são ouro. Porque ter alguém para se relacionar é conhecer a si mesmo. É quase como alguém sendo a lei. A lei para expor o estado que nós nos encontramos. Quando nós somos confrontados e aí somos obrigados a sair daquilo que está sendo bem arrumado e aquilo que nós idealizamos, facilmente nós temos uma maneira de resolver. Qual é? Nos irarmos. Demonstrarmos que nós não estamos gostando daquilo. Mas a palavra de Deus diz: bem-aventurados os mansos e pacificadores. Fruto do Espírito é a longanimidade. Fruto do Espírito é a longanimidade. Mas como alguém consegue ser perfeito? Qual é a chave? Andar na presença de Deus. E aqui eu queria finalizar com os irmãos. Pretendia chegar no 22, não vou chegar nem no 20. Mas o versículo 19, ele é crucial para nós, porque ele mostra, então, que se por um lado alcançarmos esta perfeição, ela tem um sentido de que nos levar o quê? Vamos ler a parte final de novo, presta atenção dos irmãos aqui, só para a gente finalizar a parte final do 19, né? Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Por outro lado, se introduz esperança superior. Essa esperança aqui é uma referência, irmãos, firme em Jesus, como nós falamos. Quem é a esperança melhor, superior, viva? É nesse sentido que o irmão está colocando aqui. Quem é essa esperança viva, de mudança, de transformação? Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Com qual objetivo, irmãos? Por que o Senhor, então, entrou no Santíssimo, nesse santuário celestial, e abriu um novo e vivo caminho por meio da sua carne? Para quê, irmãos? Para que nós pudéssemos, então, nos achegarmos a Deus. Essa é a razão da nova aliança. Este é o presente de Deus para o homem, a sua presença. Na antiga aliança não se tinha a presença de Deus. Quem tinha a presença de Deus, irmãos? Uma vez por ano, o sumo sacerdote, quando entrava no Santíssimo. No Novo Testamento, a presença do Senhor é o presente de ouro. É aquilo que é para nos deixar boca aberta. É aquilo que nos leva a vender tudo e comprar. É aquilo que nos leva a abrir mão de tudo para nós vivermos a presença do Senhor. E este é o grande estímulo da nova aliança. Viva na presença de Jesus. Esteja no Santíssimo. Viva no Santíssimo. Busque a presença do Senhor a todo instante. A todo instante. A nova aliança nos presenteia com a presença de Jesus. Fiel é Deus que nos chama à comunhão do seu Filho Jesus. Irmãos, o quanto nós temos permitido que as coisas atuais nos roubem da comunhão com Jesus. Pense e medite você. O quanto eu tenho valorizado o nosso tempo de comunhão com o Senhor. Tempo de comunhão. Não é o rito de oração, é o tempo de comunhão. O quanto o celular, o quanto essas coisas têm entupido a nossa vida.
E a falta de atenção é tão grande que parece que o Senhor não nos disse: vigiai e orai. E isso tem endurecido corações, tem trazido perturbação mental nas pessoas. A criação de figuras, status imaginário que nunca vai acontecer. Cristão desejando coisas que a Bíblia condena. Por quê? Porque o tempo todo exposto a isso. E nós temos um presente do Senhor. A presença do Senhor. Pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma, por outro lado, se introduz esperança superior. Por meio dessa esperança, Cristo, podemos nos achegar a Deus. Louvado seja o Senhor. Que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que essa assembleia, que cada um dos irmãos, que eu, nós possamos ser estes que ainda estão sendo renovados pelo poder da vida, para nós termos a alegria de abrir a Bíblia, sentarmos e lermos a Bíblia. Irmãos, triste será se o texto de Isaías se cumprir e na volta do Filho do Homem encontrar ele ainda fé na terra. Que o Senhor possa encontrar em nós estes que estão perseverando. E na sua perseverança salvarão as vossas almas. Que o Senhor possa, então, nos levar ao caminho da perfeição, andando na sua presença, meditando na sua palavra. Esse livro de Hebreus, para nós, tem sido um presente de Deus, e eu temo que poucos irmãos estão valorizando isso. Eu realmente temo isso, irmãos. Temo que a gente conclua o livro de Hebreus com pouco proveito, muito pouco proveito. Pois este livro é um livro, claro, quando a gente fala isso, a gente não está fazendo comparação, mas aquilo que o livro de Hebreus tem trazido para nós, ou tem apresentado, é único nas Sagradas Escrituras, quando apresenta Jesus como sumo sacerdote, e mostrando o poder desse sacrifício eterno, único, duradouro, sobre a vida de cada um e para a vida de cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Que nós sejamos esses que estão se encorajando mutuamente a buscar a presença do Senhor. Que as nossas reuniões sejam fortalecidas por testemunhos, pelo nosso empenho de estarmos reunidos, vivendo a alegria de cada reunião. Que nós sejamos esses que estão abrindo a nossa casa, trazendo os irmãos. Sejamos esses que estão ligando, pastoreando, visitando os irmãos, porque nós temos vivido na presença do Senhor e estamos nesse processo de aperfeiçoamento. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, nós carecemos inteiramente da tua graça. Ó, amado Senhor Jesus, queremos rogar pelo teu socorro, sempre presente, para que nós sejamos mais uma vez iluminados, alimentados, despertados pelo Senhor. Ó, que o nosso coração ame a tua presença, que o meu coração ame a tua presença. Que cada um de nós possa buscar e ter uma vida renovada, buscar a tua presença. Que o poder da vida indestrutível que opera em nós continue, Senhor, nos conduzindo a vencer todo ritual, todo formalismo, todo cerimonialismo que nós mesmos tenhamos criado, Senhor. Queremos experimentar diariamente o poder dessa vida indestrutível, em nome de Jesus.